Tal Galo Rondo, psicopatologia de novo, tá? Ele fala da necessidade da gente ter uma entrevista psicopatológica. E que nessa entrevista é importante que a gente observe determinados aspectos da pessoa. É importante, por exemplo, entender que muitas vezes o aspecto físico de um paciente com transtorno mental vai diferir de outras pessoas. Tá? É importante muitas vezes entender que a parte neurológica dele vai estar alterada, que a história de vida é diferente. Tá? Então é importante que na anamnese a gente estude o histórico dos sinais e sintomas do paciente, como esse transtorno se desenvolveu ao longo da vida, questões sociais, questões familiares e como ele está na atualidade psiquicamente, porque ele vai funcionar de uma maneira diferente. Tá? Outro caso. Cidadão, estudante do 5º ano, mora com os pais e mais 5 irmãos. Na última semana, ele tem se queixado de dores abdominais e sono agitado. Ele se recusa a participar de qualquer atividade proposta pela família e se irrita quando pressionado. Aos 3 anos ele já tinha dificuldade de aguardar a vez, gostava de brincadeira turbulenta, não conseguia compreender instruções. E nas 3 últimas semanas o professor de português percebeu que ele não tem mais interesse nas aulas, tem dificuldade em recordar, não se empenha. Ele não tem autoestima, ele é muito negativismo. Ele fica dizendo que está tudo bem, é chato dormir sozinho. Diante disso, o que é que a gente investigaria, gente? Será que é investigar transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? Será que valeria a pena? Será que pode ser um caso de transtorno de linguagem, algum transtorno de aprendizado? A partir do que foi colocado, eu já posso diagnosticar depressão? Será que eu posso? Ou a gente está falando de um transtorno de oposição e desafio? Estou considerando essa história, né? Me parece que tem a dificuldade do aprendizado, a dificuldade de aguardar a vez, dificuldade de compreender instruções, são meio chaves para a gente, o interesse em participar das aulas, em recordar informações, reduzido empenho. Então isso levaria a gente para investigar 2 situações específicas. Eu acho que cabe a gente pensar direitinho que situação investigar. Vamos a outra questão, tá? Orientação, gente, é a capacidade de se situar em relação a si mesmo e ao ambiente. Ela resulta dos rendimentos e da integração de diversas funções psíquicas, como a percepção, a atenção, a memória, o pensamento, a inteligência. A orientação, gente, ela pode ser autopsíquica para si mesmo ou alopsíquica para os outros. Portanto, gente, quando eu falo de orientação autopsíquica, é como a pessoa se percebe em relação a si mesma. Tá? Outra coisa, a gente falou muito sobre delírio e alucinação, delírio e alucinação, delírio e alucinação. Delírio
gente, é um comprometimento do processo formal de pensamento. Ou seja, não consegue pensar de forma coerente. Lembrando, a alucinação dos sentidos. Tá? Delírio é do processo de pensamento. Sempre que a gente fala de delírio, a gente está falando de pensamento. Sempre que a gente fala de alucinação, a gente está falando dos sentidos da pessoa. Daqui a pouco nós voltamos com mais revisão.